Queridos, nós estamos estudando hoje o capítulo 22. O capítulo 22 de Lucas, Jesus agora está sendo dirigido à cruz. E eu coloquei aí para a gente pensar a caminho da cruz. Os irmãos sabem que a cruz era a morte mais vergonhosa que existia naquela época. Não foram os romanos, na época o império que mandava no mundo era Roma. Não foi Roma quem inventou a morte de cruz. A morte de cruz é muito anterior ao Império Romano. Mas o império que mais utilizou a morte de cruz foi os romanos. E a ideia da morte de cruz era levar a vergonha a pessoa que tivesse que passar por aquela morte tão vexatória e vergonhosa. A pessoa tinha que carregar a cruz. A pessoa apanhava no processo, no caminho até a cruz. A morte era dolorosa. A morte de cruz trazia dores em todos os sentidos falando. E Jesus agora está indo em caminho à cruz. Era a missão que ele veio aqui na terra para cumprir. E aí eu gostaria de pensar algumas coisas com os irmãos esta noite. A primeira é a conspiração dos líderes religiosos daquela época. Os irmãos sabem que Roma tinha uma ideia. A ideia de Roma era dominar aonde ele conquistava, mas eles respeitavam a religião nas áreas aonde era conquistada. Naquela época havia um tribunal em Israel que julgava a respeito da lei. Essa lei não é a lei romana, essa lei é a Torá. Essa lei é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então esses líderes religiosos, eles se sentiram incomodados com o ministério de Jesus. O ministério de Jesus trouxe para aqueles líderes uma repulsa muito grande para eles, porque Jesus arrebanhava multidões, e Jesus pregava e confrontava a hipocrisia daqueles homens. O que é hipócrita? É aquela pessoa que exige dos outros aquilo que eles não fazem. É aqueles que mostram uma aparência, mas não é o que eles praticam. Então, naquela época existia o grupo dos sacerdotes, escribas, fariseus, saduceus, herodianos. Era uma turma que fazia parte do sistema religioso, mas eles não tinham mais compromisso com aquilo que ele ensinava. O que eles estavam ensinando era correto, mas eles não viviam. Na verdade, nem tudo que eles ensinavam era correto, porque tinha coisas que foram acrescentadas para poder pesar nos ombros daqueles que tinha que obedecer, porque eles mesmos não sabiam quanto pesava. Então aqueles homens começaram a conspirar contra Jesus. E aí eu observo com vocês o plano dos inimigos. A festa da Páscoa, a festa dos asmos, era um dia antes da Páscoa, mas na época de Jesus, a Páscoa já englobava tanto a festa dos asmos como a Páscoa. E a festa da Páscoa durava 7 dias. Era a maior festa de Israel. As pessoas que moravam longe de Jerusalém se deslocavam para Jerusalém para poder participar da festa da Páscoa. Dizem os estudiosos que a população de Jerusalém quadruplicava
aumentava o número durante a festa da Páscoa. Ou seja, Jerusalém estava efervescente. Uma multidão de gente de todos os lugares de Israel que iriam celebrar a Páscoa. Jesus também estava lá. Agora você observa que o plano deles era buscar uma oportunidade de prender Jesus. Mas eles tinham em mente, a gente não pode prender no meio da multidão, porque a multidão apoia ele. Ele tem o apoio das pessoas. A gente tem que fazer isso de uma forma que chame menos atenção. E eles bolaram um plano para prender a Jesus. Na verdade, eles fizeram de tudo para que aquilo não acontecesse na Páscoa. Mas Jesus se entregou na Páscoa. E isso aqui é muito interessante, porque na Páscoa, o que é Páscoa? Era uma festa em que se matava o cordeiro para agradecer pela libertação da prisão e do tempo que eles viveram cativos no Egito. Eles matavam aquele cordeiro, fazia toda a cerimônia, e Jesus faz questão. O plano de Deus era que Jesus morresse exatamente naquela festa, porque ele era o cordeiro, ele é o cordeiro verdadeiro, o cordeiro pascual. Ele agora já não era um animal que estava sendo morto, imolado. Não, agora era o próprio Filho de Deus que estava morrendo na cruz para dar salvação a todo aquele que crê que ele é o Senhor e que ele é o Filho de Deus. O plano macabro daquelas pessoas é muito interessante você perceber isto, porque ele já estava tudo acertado entre os líderes religiosos para matar Jesus. Isso aqui é muito sério. Eles defendiam a lei. Eles eram contrário que Jesus ajudasse uma pessoa inocente num dia de sábado. Mas eles eram os mesmos que tramaram para matar Jesus. O plano macabro dos religiosos daquela época. Olha o que diz Mateus capítulo 12, do versículo 12 ao 14. Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele, para o matarem. Olha que coisa, eles estavam incomodados com Jesus curar um homem no sábado. O homem da mão mirrada chega na sinagoga e ele é perseguido, porque eles achavam que era um absurdo Jesus curar no sábado. Mas eles agora já se argumentavam, eles agora já estavam fazendo um complô para matar Jesus. Olha que plano maligno eles estavam arquitetando. Não sabia eles que aquilo fazia parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Porque se Jesus não morresse na cruz, eu e você era quem tinha que morrer. Mas o Senhor morreu em meu lugar e no seu lugar, para que hoje nós tivéssemos a vida eterna. A conspiração faz parte, um plano inescrupuloso. No feriado sagrado, eles executaram o seu plano. Eles queriam depois da festa, não era porque eles respeitavam a celebração da Páscoa, é porque eles tinham medo da reação do povo. Pois, eu gostaria de dizer a você que esses religiosos ainda continuam. São aqueles que dizem conhecer a Deus, mas não seguem a Deus. São aqueles que dizem ter uma experiência com Deus, mas na verdade não tem nada de Deus. E estes se opõem àqueles que fazem a vontade do Senhor. Mas no final, não é o plano deles que vai prevalecer, é o plano de Deus que vai prevalecer. Glorificado seja o nome de Jesus. Em caminho à cruz tem a traição. Os irmãos sabem que a traição
é uma das dores mais terríveis que o ser humano pode enfrentar. Traição é dolorosa. Primeiro, que inimigo não trai. Você não vai ver inimigo traindo. Inimigo já é inimigo. A traição é de pessoas que você confia. A traição, ela vem de amigo. A traição, ela vem de pessoas que você acreditou. E é exatamente o que acontece com Jesus. Em direção à cruz, Jesus é traído. Um apóstolo demônio. Isso aqui é muito sério. Um apóstolo demônio. Um apóstolo cheio do diabo. Apesar de ser um apóstolo, ele deu espaço a Satanás. E aqui eu vou dizer para você, com todo cuidado, e é necessário que você preste bem atenção. Satanás não respeita quem você é. Satanás respeita com quem você anda. Se você anda com Deus, Satanás não tem poder sobre você. Mas se você anda desprotegido, Satanás não respeita seu título. Judas era um apóstolo. Judas foi consagrado pelo Senhor. Judas foi escolhido pelo Senhor. Mas ele abriu a brecha e Satanás entrou no seu coração. Olha que Jesus chega a dizer que ele era um demônio, ele era o Satanás, porque ele deu lugar ao diabo. E quando alguém dá lugar ao diabo, o diabo cega seu entendimento. Ele passa a não enxergar as loucuras que ele está fazendo. Olha que tem pessoas que conseguem viver uma vida destruída. Tem pessoas que conseguem viver uma vida totalmente arrasada pelo inimigo e ela não percebe. E isso aconteceu com Judas. Ele teve toda a oportunidade. Isso aqui é interessante. Tem gente que diz assim: pastor, fulano de tal está matando, está roubando porque não teve oportunidade. Não justifica não ter oportunidade para fazer o que algumas pessoas fazem. Mas de fato, algumas pessoas nunca tiveram oportunidade na vida. Tem gente que nasceu em um lugar em que não teve nenhuma oportunidade. Não justifica os caminhos errados, mas tem gente que não teve oportunidade. Não foi o caso de Judas. Judas teve todas as oportunidades. Judas teve a oportunidade de fazer parte do colégio apostólico, mas abriu a brecha. Satanás entrou no coração e ele virou um demônio. Olha o que diz João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Fui eu que escolhi vocês, mas um de vocês é o diabo. Um de vocês é um demônio. Um de vocês já não é mais puro. Nós precisamos ter cuidado, porque o mesmo diabo que achou uma brecha no coração de Judas e transformou ele em um demônio, apesar dele ser apóstolo, esse mesmo diabo continua hoje em dia trabalhando para transformar pessoas que um dia teve uma chamada em pessoas doentes, atribuladas, mas nesta noite o sangue de Jesus tem poder para repreender toda ação de Satanás. Mas você tem que vigiar seu coração. Você tem que vigiar seus pensamentos. Porque é por aí que Satanás entra. Um apóstolo interesseiro. A ganância de Judas. Viu uma oportunidade para entregar o mestre por dinheiro. Alguém pode dizer assim: pastor, qual foi a motivação de Judas trair Jesus? Não existe, no texto, não existe uma afirmação categórica, porque Judas fez aquilo. Mas existem várias sugestões para você entender. Uma delas é a ganância que tinha no coração dele. Provavelmente Judas era um homem ganancioso, que pensava em bens materiais, que pensava em recursos. Então ele entra no ministério e ele se torna um homem de confiança. E depois ele percebe que Jesus não ia se tornar aquilo que ele queria. Ele pensou: esse homem vai ser um governante. Quantas pessoas se frustram com a gente e a gente não tem nada a ver. São as expectativas que essas pessoas criam ao respeito de alguns. Existem pessoas que, como Judas,
Judas olhou e disse: então eu terei uma oportunidade. Se ele se transformar em um ministro, se ele se transformar no rei dos judeus e livrar a gente do império de Roma, então aí agora eu tô dentro, minha vida está feita. E provavelmente essa foi uma das portas por onde o diabo entrou, a ganância. Tem gente que tem tanta ganância pelo dinheiro, tanta ganância por coisas aqui da terra. Meu irmão, já diz o ditado popular: caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Tem gente lutando tanto para ter coisas da terra, dá um piripaque, morre e fica tudo aí. Você não consegue levar nada que você conseguiu para você aqui na terra. Pastor, e o que é que eu levo? É o que você faz pelos outros. Porque a Bíblia diz que quando você morre, as obras te acompanham. E quando Jesus for recompensado, ele recompensa pelas obras. Tudo que eu fiz para mim, quando eu morrer, fica aqui. Tudo que eu fiz para o próximo, quando eu morrer, me segue. Tudo que eu fiz para mim, quando eu morrer, fica aqui. Tudo que eu fiz para o reino de Deus, quando eu morrer, me segue como obras e eu serei galardoado por isso. Mas olha aí os mensalões da vida, olha os petrolões da vida. Irmãos, a ganância é tão grande que agora no Covid teve estados que receberam milhões e desviaram dinheiro. E depois aí ainda aparece um bocado de gente chamando que o presidente é genocida. Muita gente pegou milhões para fazer hospital, para poder ajudar no sistema de saúde. E cadê essa grana? Um tempo atrás, agora uma comissão foi, não sei se foi no Rio de Janeiro, em um estado aqui do Brasil, me foge a memória agora, e chegou lá e encontrou respirador escondido. Olha que ponto chega o ser humano, respirador escondido. Teve um outro lugar que tinha leitos escondidos. Mas isso ainda é o mínimo. Para algumas pessoas, tem gente que pega a verba de combate ao câncer e bota no bolso. Tem gente que pega a verba para construir creche e bota no bolso. Tem gente que pega a verba para comprar dinheiro, para comprar remédio, que tem pessoas que se deixar de tomar, morre e ele bota no bolso. Olha que ponto chega a ganância. Morre e fica tudo aí. Morre e não leva nada. Morre e fica tudo aí para os herdeiros brigarem e se matarem alguns deles por causa dos recursos que ficou. Esse foi. Aí você diz: pastor, é um absurdo, não é? Como é que alguém rouba um dinheiro público? E eu te pergunto, e como é que alguém entrega o Filho de Deus por 30 moedas de prata? Como é que alguém entrega o homem perfeito, justo? Qual foi o mal que Jesus cometeu enquanto ele passou aqui na terra? Jesus curou cego, Jesus curou paralítico, Jesus multiplicou água em vinho, transformou água em vinho, multiplicou pão, deu vida, deu esperança, deu perdão, deu alegria. Mas agora estava sendo traído por um apóstolo interesseiro. É tanto que quando nas especificações de obreiro, diz que o obreiro não pode ser ganancioso. Ninguém pode fazer a obra de Deus por causa de dinheiro. Ninguém pode fazer a obra de Deus por causa de recurso. A Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário. Deus cuida, mas o seu objetivo não pode ser esse. O objetivo de quem faz a obra de Deus é servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse não era o caso de Judas. Judas estava ali, mas estava de olho numa oportunidade, e ele achou a oportunidade. Olha o que diz Mateus 26:15. Que me quereis dar, e eu vos-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Judas vai na reunião e diz: vocês me dão quanto para entregar o homem? Você me dá quanto para entregar ele? Esse espírito maligno ainda continua no coração de muita gente. Tem muita gente. Você me dá quanto para entregar? Você me dá quanto para eu falar sobre isso aqui? Você me dá quanto para eu mentir? Você me dá quanto para eu enganar?
Tem gente que vira testemunha falsa para poder enganar alguém, manipula para poder enganar alguém. Tem gente que é tão maligno que você não pode conversar perto dele, que ele já está com um gravadorzinho gravando para poder levar sua conversa, para poder tirar vantagem. O sangue de Jesus tem poder, o espírito de Judas no meio da obra de Deus. Ele vendeu Jesus porque ele já era ladrão. Olhe para mim aqui, escute isso. Ninguém faz o que Judas fez da noite para o dia. Ninguém. Para Judas fazer o que ele fez com Jesus, ele já vinha seguindo um caminho. Tem gente que está seguindo o caminho da destruição. É uma coisinha aqui, é uma mentira ali, é um suborno ali, é um roubozinho ali, é um engano ali. E isso vai te levando. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Aí Jesus, olha o que Jesus diz sobre Judas. Judas capítulo 12, versículo 6. Judas não, João. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Aqui Jesus está falando a respeito da mulher, quando quebra o vaso de alabastro, e Judas é contra. E ele dá um argumento que tinha que vender aquele material e dar para os pobres. E Jesus diz, ele gosta de pobre coisa nenhuma. Ele é ladrão. Ele já vem roubando o dinheiro da sacola. Esse espírito de Judas aqui é o espírito de muita gente que tem a ideia de que ajuda pobre, que gosta de pobre. Mentira, não gosta de pobre coisa nenhuma. Usa os pobres para poder ter vantagem, usa os pobres para poder enriquecer. É o mesmo espírito, é a mesma desculpa. Ele vendeu seu mestre por um preço de escravo. Olha o que diz Êxodo 21, 32. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Meu Deus do céu, não era só um escravo qualquer não, era uma pessoa ferida. Se um boi chifrar um escravo de 30 moedas de prata, foi o valor que Judas vendeu Jesus. Quanta gente está vendendo coisas tão preciosas por coisas tão banais. Quanta gente estão trocando coisas tão maravilhosas por coisas tão insignificantes. Não dá tempo aqui a gente entrar nesse particular, porque o capítulo é muito grande e a gente tem pouco tempo. Um apóstolo oportunista. Estava ali, mas não era puro. Estava esperando uma oportunidade para atrair. Vigie seus sentimentos, ele pode levar você a ser um demônio. Tudo começa com sentimentos errados, sentimentos ruins, sentimentos que não são tratados. Às vezes começa com a inveja, começa com o ciúme, começa com a frustração, começa com a mentira. E tem gente que já está um demônio, porque não vigiou os sentimentos. Tem gente que está na família, mas não é mais puro. É como se fosse um olheiro. Tem gente que está em um culto desse aqui, mas ele não é puro. Ele não veio adorar, não veio servir a Deus, não veio fazer nada. Veio olhar, veio bisbilhotar, veio saber o que está acontecendo. Tem gente que vai em algum lugar, mas ele não tem o espírito mais puro. Era o caso de Judas. Ele estava com Jesus, mas ele não era mais puro. Não sabendo ele que quem estava se destruindo era ele. Olhe para mim, se você saiu da sua casa e veio para um lugar como esse, e tu não é puro, e tu não veio aqui ouvir a palavra, tu perdeu o teu tempo. Tu perdeu o teu tempo. Porque aqui não é lugar de quem veio olhar, aqui é lugar de quem veio receber, de quem veio adorar, de quem veio glorificar, de quem veio com o coração aberto para receber de Deus. No caminho à cruz, tem uma grande festa. Isso aqui é interessante porque a comemoração da Páscoa foi exatamente ali. Quando Jesus estava vivendo seu maior momento de angústia. Comemoração em meio à angústia. Jesus chega e diz, Pedro e João. Mateus e Marcos não diz que era Pedro e João, diz os discípulos. Mas Lucas diz, Pedro e João, vá procurar um lugar para comemorar a Páscoa. E vocês vão chegar no lugar e tem uma pessoa com cântaro e você vai seguir essa pessoa. E quando essa pessoa chegar na casa, você vai dizer, cadê o lugar que o mestre mandou arrumar para celebrar a Páscoa?
E eles seguiram a pessoa com cântaro, a pessoa chegou na casa e eles disseram, cadê o lugar? É lá, onde ele preparou a Páscoa. Isso aqui é interessante, isso aqui é muito lindo. Jesus sabia que aquele dia era um dia de angústia e que seria entregue, traído e maltratado, mas não se entrega à angústia. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode estar vivendo o seu pior momento, mas não deixe o pior momento estragar aquilo que Deus preparou para você. Você pode estar vivendo o seu pior momento, você pode estar com medo, mas nesta noite você está na presença de Deus. Não deixa isso estragar a teu coração. Jesus estava dizendo, eu não vou deixar a angústia do momento estragar a grande festa da celebração da Páscoa. Faz parte o processo. Mesmo sabendo que lhe aconteceria aquela noite, Jesus não se entrega à solidão. Olhe para mim, irmãos, todos nós enfrentamos dificuldades. Se eu chegar aqui para vocês e começar a dizer para vocês os meus problemas, talvez eu não tenha tempo para pregar a palavra. Todos nós temos. Você pode estar com um problema de saúde, você pode estar com um problema familiar, você pode estar com um problema financeiro. A gente sempre tem um problema. Esse tempo agora de pandemia é o tempo da angústia, o tempo da incerteza. Mas nós não podemos ser dominados pela solidão, pela angústia. Esta noite o Senhor está te dizendo, siga o meu exemplo. Eu estava indo para a cruz, mas eu celebrei a Páscoa. Olhe para alguém que está perto de você e diga, celebre a vida, celebre o que Deus tem feito por você, celebre o que Deus tem feito por você. Apesar do momento difícil, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Um ato profético acontece ali. Jesus deixa claro que aquela seria a última Páscoa, mas profetizou que o reino dos céus viria. Jesus chega e diz, eu desejei tanto comer essa Páscoa com vocês, você nem imagina. Mas essa é a última. Mas eu vou estabelecer o reino. E um dia vocês vão cear comigo, glória a Deus. A ceia. Tem um versículo de Paulo aos Coríntios assim, na noite que ele foi traído, tomou o pão. Na noite que ele foi traído, ele não saiu para se matar. Na noite que ele foi traído, ele não desistiu do ministério. Na noite que ele foi traído, ele não se entregou. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e disse, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Ali ele institui a ceia. E o que é ceia, pastor? É a nova aliança. A Páscoa é encerrada, pois o Cordeiro de Deus seria entregue. Agora não é mais sangue de animal, agora é um sangue do Cordeiro perfeito. Não é mais a carne do animal, mas a carne do Cordeiro Pascual. A ceia é uma ordenança, é uma comemoração, é a comunhão e a garantia. Você vai fazer isso até que eu venha. E João 14 diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu estou indo preparar lugar. E eu voltarei outra vez. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É a esperança, a garantia. É um novo pacto. Agora o novo pacto está firmado com o sangue de Jesus. E qual é a promessa, pastor? Nós vamos tomar a ceia com o Senhor no céu. Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Olha o que diz o texto. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nós cearemos nas bodas do Cordeiro com o Senhor. Quem tem essa esperança, levante a sua mão e glorifique a Deus. Em caminho à cruz, acontece a falta de discernimento. Diga comigo, um momento difícil, de angústia. Jesus vivendo um momento de angústia e os discípulos discutindo para ver quem queria ser maior. Olha, Jesus estava vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. É difícil quando você vê pessoas que não têm discernimento.
Você está enfrentando uma guerra e a pessoa está falando coisas que não tem nada a ver. Ó, se você acompanhar aí o versículo 24, você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 22, versículo 24. O texto diz o quê? E houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Ó, Jesus já estava enfrentando a traição, Jesus estava enfrentando um problema sério, Jesus estava enfrentando a angústia pré-cruz. E os discípulos preocupados para ver quem era o maior. Irmãos, olhe para mim. Nós estamos vivendo tempos parecidos. A angústia, a pandemia, gente morrendo, e tem gente preocupada com poder. Inclusive dentro da igreja. É porque eu sou grande, é porque ninguém me valoriza. Meu irmão, acorde para a vida. Acorde para a vida. Ninguém sabe nem quem vai estar vivo lá na frente. É para todo mundo se preparar. É para todo mundo se humilhar. É para todo mundo se quebrantar. E tem gente preocupada com poder. Tem gente preocupada com posição. Tem gente preocupada com fama. Tem gente preocupada com status. Mas a noiva está preocupada com o céu. Quem é salvo está preocupado com o céu. O egoísmo. Eu estava essa semana analisando que nem a pandemia, nem a morte, nem o aperto faz o orgulhoso descer do salto. Faz o orgulhoso perder a pose. Faz o egoísta mudar a visão. Jesus chega e está eles brigando. Não, maior sou eu, melhor sou eu. Quem prega melhor é eu. Ó, isso aqui é os discípulos de Jesus brigando. Ah, vocês querem ser grande? Eu quero, Senhor, eu quero. Olha que cara de pau. Tem gente que é cara de pau, irmão. Jesus numa angústia, a morte chegando, a cruz chegando. E Judas já estava com tudo tramado. E ele dizendo, eu quero ser grande, eu quero ser grande. Não, o maior sou eu. Jesus disse, tá certo. Vocês querem ser maior? Quero. Então eu vou mostrar para vocês como é maior no meu reino. Como é, Senhor? No meu reino é grande quem serve. Não é quem está na mesa, é quem serve a mesa. E vocês viram como eu me importei esse tempo todo. Então olha para o seu irmãozinho que está perto de você e diz, quer ser grande, bebê? Quer ser grande? Quer ser grande? Quer ser um bitelão mesmo? Então começa a servir, começa a servir, começa a servir, começa a servir, começa a servir. Aqui grande não é quem manda, grande é quem serve. Vale a pena ser fiel. Olha, vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45, sobre servo, sobre servir. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-no sob o seu domínio, e sobre ele os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Ó, lá fora, grande é quem tem status. Mas eu vou mostrar a vocês como é aqui dentro. Olha o que ele diz. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quer ser grande ainda? Vale a pena ser fiel. O privilégio futuro para quem servir ao Senhor com fidelidade. Olha o que diz Apocalipse. Apocalipse 2, 26 a 28. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quem vencer vai ter autoridade sobre as nações e vai sentar com Jesus no trono. Quem tem essa esperança, glorifique ao Senhor Jesus esta noite. Em caminho à cruz, tem a soberba. O que é a soberba, pastor? É o orgulho, a autoconfiança. Aí aqui, deixa de falar de Judas e fala de Pedro. Ó, Jesus chega para Pedro e diz assim, Pedro, Satanás quis passar você na peneira. Satanás programou para quebrar você todinho, para destruir você. E você vai me negar. Olha a soberba de Pedro. Não, senhor.
senhor não me conhece, não. Eu estou preparado para morrer junto com o senhor. Jesus disse, Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Se eu não tivesse intercedido por você, você nem vivo estava. Porque o plano do diabo era para te quebrar todo. Esse passar na peneira aqui, irmão, é quebrar todo. Mas eu pedi ao Pai e o laço quebrou. Tem gente que é soberbo e pensa que é melhor. Não, eu sou melhor. Eu não peco, não. Eu não sou igual fulano de tal, não. Eu sou grande. Irmãos, é necessário ter muito cuidado com a soberba, com a autoconfiança. Olha o que diz 2 Coríntios 2:11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar à autoconfiança, porque eu, pastor, não subestime Satanás. Tem gente que passa o dia todo chamando o nome de Satanás. Está vendo, Satanás? Você está debaixo do meu pé, Satanás. Você não presta, Satanás. Você, Satanás. Você. O dia todo. Não subestime o diabo. Deus é todo poderoso, mas o diabo não é esse cachorro sem dente como muitas pessoas pensam. Cuidado. Cuidado. 2. O poder da intercessão. Estava tudo preparado para Satanás para destruir Pedro. Mas Jesus entra em ação e intercede por ele. Eu quero dizer para você nesta noite, estava tudo preparado para o diabo destruir você e a sua casa. Mas o intercessor, que é Jesus, levantou e disse, não, nesse aí não deixa não, Senhor. Vamos ver o que é que diz a Bíblia? Romanos capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Está. Diga comigo, está. Está à direita de Deus. Para quê, Rebeca? E também intercede por nós. Para interceder por nós. Você está pensando que essa ideia de Satanás de passar Pedro na peneira não é a mesma ideia que ele tem comigo e com você? Eu vou quebrar Edivaldo, vou destruir ele, vou acabar com aquela igreja. Aí Jeová está sentado à direita de Deus e diz, não, Edivaldo, não, quebra não. Senhor, não deixa não. Ô Pai, não deixa não. Aí o diabo pensou, eu vou destruir ela. Dessa ela não se levanta. Mas ele não contava que tem um advogado sentado junto ao trono do Deus Pai. E lá ele está dizendo, não toca não. Aponta o dedo de profeta para o teu irmão e diga, enquanto Jesus estiver no trono, Satanás não faz o que quer com você. Ele pode até pensar, mas nesta noite o Senhor te diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Intercessão. O mérito de Pedro está de pé, não era dele. O mérito de eu estar de pé não é meu. O mérito de você estar de pé não é seu. O mérito de você estar vivo não é seu. É que Satanás tentou passar você na peneira, mas papai levantou e diz, nesse aqui não, nesse aqui não, nesse aqui não. Segunda Coríntios capítulo 1, versículo 11. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que, por muitos, sejam dadas graças ao nosso respeito. Olha o que Paulo está dizendo. O alvo do diabo é quem está na frente. Ore por nós, para que quando eu abrir a boca, a palavra saia com liberdade. E outras vidas sejam salvas. Por que Satanás queria passar Pedro na peneira, quebrar Pedro todinho? Porque era o líder. Era quem tinha a chamada. Era quem seria quem daria continuidade ao ministério pós-ressurreição. Satanás disse, eu estrago quem está na frente, que o resto é fácil. Ore pelo seu pastor. Ore pelos pregadores. Ore pelos missionários.
Você vê como o Brasil está vivendo um tempo difícil, né? O missionário R.R. Soares, que é o líder da Internacional, pegou Covid, um bocado de gente, vai morrer. Ontem, quando eu vim para a reunião, já tinham feito um bannerzinho. Passou para o senhor R.R. Soares. Com as cruzinhas. Você vê como tem gente, em vez de interceder para Deus ter misericórdia, está orando para morrer, torcendo para morrer. Para a vergonha deles, o missionário saiu do hospital, já está em casa. E vamos parar com essa besteira, irmão, de só orar por gente que é da nossa igreja. Nós temos que orar pelos irmãos em Cristo. Pode não ser da sua igreja, mas se é irmão em Cristo, ore por ele, interceda por ele. A gente não tem gueto, nós somos uma família de Deus na terra. A autoconfiança. Pedro pensou que era forte. Ó, eu não, Senhor, o Senhor vai ver. Aí vieram, pegaram Jesus, e Pedro disse, ih, rapaz, o negócio pegou, eita, meu Deus. Ó, pensou que era forte. Tem hora que a gente pensa que é o cara. Eu sou o cara. É igual uns valentão que tem aí. Eu sou o cara. Aí, de repente, chega numa situação, que é isso? Quando você vê, tá se mijando todo. Foi o caso de Pedro. Na época, o senhor não sabe quem sou eu sou forte, eu sou demais. Até a coisa não apertar. É igual um cara de gente que diz que não acredita em Deus. Né? Um cara de gente que diz que não acredita em Deus. Aí na hora da morte, oh Deus, se o senhor existe aí, olha pra mim aí. Não acredita em Deus, irmão, até o médico não desenganar. Não acredita em Deus, até a coisa não pegar. Quando a coisa pega, meu Deus, tem misericórdia de mim. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 12. 1 Coríntios 10, 12. É 12, 10? Ah, primeiro, 12, 10. Aqui tem dois. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Veja se o evangelho não é loucura. O maior apóstolo do gentil dizendo, eu me englorio de quê? Da minha fraqueza. Eu só tenho isso. Porque o resto tudo não é meu, é dele. O dom é dele, a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele. E o que é meu? Fraqueza. Necessidade. Agora olha 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que tem gente que vê os outros caindo, dizendo, caiu porque não vigiou. Caiu porque não orou. Já viu um cara de gente assim na igreja? Olha lá, ó. Tá nessa situação. Aí eu digo sempre, vira tudo muçulmano logo. Alá, tá vendo? Aí caiu porque não orou. Não, irmão, cuidado do que está em pé para que não caia. Cuidado. Tem gente que não caiu porque era fraco, não. Porque não vigiou, não. Caiu porque todos nós somos fracos mesmo. É Deus que nos segura. Quem pode glorificar o nome do Senhor? É guerra. Esteja preparado. Esse contexto aqui, o versículo 35, é muito complicado, que Jesus pega duas espadas, né? E diz para ele, eles interpretaram como se Jesus estivesse dizendo assim, o reino de Deus é guerra, é luta armada. Não, ali estava falando o seguinte, tem que estar pronto, tem que estar vigiando. É perseguição. Não vai dar tempo de ler os textos, que eu já estou olhando para o relógio ali, já, né? É perseguição. A vida com Cristo não é uma vida fácil. É uma guerra diferente. Pedro pegou a espada, vem Malco, irmão, pegaram 600 homens para vir prender Jesus. Eu estava olhando hoje o destacamento que eles pegaram para prender Jesus. Porrete, espada e tanta coisa. Aí Pedro, quando viu aquilo ali, disse, não, aqui não vai não. Ele pegou a espada e pá, já arrancou a orelha de Malco. Já comecei a obra. Não, irmão, não é assim não. Não é assim não, tem um pessoal querendo fazer a obra tudo valentão, pastor, comigo é assim, se bagunçar eu dou 2 murros, não irmão, calma aí. Tem gente que chega todo valentão na igreja, né irmão, que se eu estiver pregando uma pessoa levantar assim, eu dou logo um nocaute, não irmão, não é assim não. É igual umas irmãs que quer trabalhar com as crianças da igreja, aí olha assim, aí, se eu fosse líder de criança, aquele dali eu torcia o pescoço, aquele dali eu aleijava, não, por isso que você não é, você é terrorista. Tem gente que é igual Pedro, quer resolver a coisa no murro, na faca,
Não, irmão, não é assim não. A nossa luta não é contra o carne nem o sangue. A nossa luta é espiritual. E as nossas armas são espirituais. Vamos andando. Aí chega o Getsemane. Jesus vai para o Getsemane. Getsemane hoje é um jardim muito... Eu tive o privilégio de ir 2 vezes no jardim do Getsemane. É um lugar muito agradável. É um lugar muito extraordinário. Porque o jardim do Getsemane era o lugar secreto de Jesus. Jesus tinha o costume, em alguns momentos, ir para o jardim do Getsemane. Era um jardim cercado de oliveiras. E Jesus ficava ali, orava ali. E antes da morte, Jesus ficou ali. Getsemane significa prensa de azeite, lugar de azeite, onde a azeitona era esmagada. Jesus sofreu a mais intensa agonia ali no Getsemane. Ele esteve ali se preparando em oração para a cruz. O preparo, Jesus não foi para o Getsemane para fugir, e sim para se preparar para o Calvário. Tire tempo para orar. Tire tempo a sós com Deus. Tenha um lugar para a meditação. Tenha um lugar para a oração. Se prepare para as dificuldades. Jesus fez isso. E o propósito? Jesus sabia que o propósito para o qual ele veio ao mundo estava chegando. Temos que entender. Romanos 8, 28 diz o quê? 1, 2, 3 já. Toda a igreja. Romanos 8, 28 diz o quê? É o slogan da igreja. Todas cooperam daqueles, todas as coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tenho um plano pré-estabelecido, e você tem que entender que tem coisas que faz parte do plano, e você não pode fugir dele. Se prepare que eu te dou graça para encarar. Se prepare que eu te dou graça para enfrentar. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? O que fazer, pastor, diante da dificuldade? Jesus dá a lição, ele ora. Diante da dor, Jesus vai para um lugar secreto e ora. Pastor, o que fazer diante da dor? Jesus se afasta da multidão. Irmãos, no momento da dificuldade, se afaste dos holofotes. Se afaste de algumas pessoas. Se afaste de alguns lugares. Tem gente que está vivendo uma crise e fica andando com gente, conversador, fofoqueiro, fala mal de todo mundo. Se afaste. Jesus se afasta e vai para o Getsemane. E aceite. Tem coisa que a gente tem que aceitar. Interessante, quando Davi está fugindo da rebelião do seu filho, que Simei amaldiçoa, e alguém tenta matar Simei, Davi diz assim, Deus mandou ele fazer isso. É meu momento de dor, deixa ele. Sabe o que Davi estava dizendo? Vai passar. Isso aqui é só uma fase. Vai passar. Levante a sua mão direita. Vamos fazer um exercício. E diga comigo assim. Vai passar. Mais uma vez. Vai passar. Vai passar. Vale a pena. Depois que Jesus passa aquela toda prova, vem os anjos e servem ao Senhor. Suporte a tristeza. Intensifique a oração e busque intimidade com Deus. Na hora do aperto, não saia falando com todo mundo não. Se afaste. Ore. Busque. Sabe por quê? Olhe para mim. Se Deus disser que você vai passar 1 mês de prova, eu quero ver quem tira você da prova. Se Deus disser que no teu caminho tem um Getsemane, eu quero ver quem te livra do Getsemane. A gente tem que entender que Deus tem o controle de tudo. Então, olha o que diz Eclesiastes 3. Tudo tem o seu, tem tempo de rir, mas tem o tempo de... E eu quero ver quem faz rir, quem Deus permitiu chorar. Chore. Bem-aventurados que choram, porque eles serão... Chore. Agora não fique chorando para esse pessoal que não tem nada a ver não. Entre no seu quarto, feche sua porta, bota um som, solta o som, DJ, sem ovelha. 2 horas. Era sem ovelha. Ah, o mais antigo, bota aí um Jair Pires. O pecado não dói.
tem gente que quer sorrir na hora de chorar. Não dá, irmão. Você tem que entender que é necessário passar pelo Getsemane. Não existe coroa sem cruz. Glória sem cruz. A prisão. Aí o traidor chega, o ingrato do Judas, chega com um bocado de gente se achando o cara, né? Porque tem gente que está fazendo a coisa errada, mas acha que é o cara. Tem gente que fez uma maracutaia com alguém, aí alguém botou ele lá em cima. Mentira, vai usar você, e depois que lhe usar, vai lhe descartar, e você vai perceber que foi usado e foi o mais besta da história. Foi o caso de Judas. Judas chegou e disse, se vocês quiserem eu entrego o cara. Aí, e você me dá quanto? Os caras de São Paulo lhe dou 30 moedas. Ele achou que era o cara. Aí veio com 600 pessoas para prender Jesus. E tudo armado, porrete, faca, lança e tal. Aí Jesus, quando olha para Judas, disse, você veio, amigo? Vim, eu vim, tô aqui, tô legal. E pá, se achando. Ingrato. Tem gente que você dá a mão, estende a mão, ajuda. Aí lá na frente alguém bota uma coisa na cabeça dele contra você. Aí ele fica se achando, agora eu vou encarar. Você vai encarar e vai perder. E depois você vai perceber que quem nunca lhe deu nada e botou isso na sua cabeça, vai deixar você sozinho na guerra. Foi o que aconteceu com Judas. Quando ele viu a besteira que ele fez, ele voltou e disse, eu não quero esse dinheiro mais não. O sacerdote olhou e disse, esse dinheiro é amaldiçoado, a gente também não quer não. Resolva seu pepino, quem entregou foi você. Você sabia quem era ele. A Bíblia diz que ele jogou o dinheiro dentro do templo. E os caras não quis nem pegar o dinheiro. Pegou o dinheiro e comprou um cemitério. O dinheiro que Judas ganhou para vender Jesus foi comprado um cemitério que ele foi o primeiro a ser sepultado nele. Porque a Bíblia diz que quem abre a cova para um servo de Deus, nela cairá. Tem gente pensando que é o caraca, é agora que eu conheci, agora eu sou forte, agora não, você foi enganado. E eu recebo a autoridade de Deus para dizer para alguém aqui, saia dessa enquanto é tempo, estão enganando você. Nunca lhe deram nada, nunca valorizaram você, está lhe usando para poder atingir alguém, e esse alguém que estão lhe usando para atingir, tem a proteção de Deus, vai dar tudo errado. Caia fora enquanto é tempo, você vai morrer. Volte lá e desmanche. Depois não diga que Deus não lhe avisou. O dissimulado, irmãos, ele vem com uma turba de 600 homens para prender Jesus. E a senha, qual era a senha? Qual era a senha? Qual era a senha? Aí a gente lê aqui, pensa que é um beijinho assim no rosto, né? Pensa que é um beijo no rosto. Não, irmão. Esse beijo aqui no original é beijo de amante apaixonado. Já viu aquelas pessoas que não gostam de você, mas quando quer fingir que gosta... Jesus, para que isso, Judas? Foi um beijo prolongado e demorado e efusivo. Não foi um beijinho no rosto, não. A gente pensa assim que Judas chegou assim, aí chegou lá na bochecha de Jesus. Não, ele queria mostrar quem era. Vem lá com a turba, os 600 homens e ele na frente, se achando, eu sou poderoso, tá vendo? Eu sou grande, aí ele não me valorizou, eu estou sendo valorizado. Aí quando chegou perto de Jesus, chega na bochecha de... Que é isso, Judas? A gente que é dissimulado, não gosta de você, mas quando encontra você, quer dar beijo, quer dar abraço. Ainda tem uns que dizem assim, é uma honra inenarrável. Olha que desgraçado, inenarrável, mentira! Não suporta você, não vai com sua cara, quer lhe matar. Quando eu encontro alguém que ainda bem não me conhece, ai que honra, eu digo, saia desse corpo que eu não estou comendo nada disso. Uma coisa é uma pessoa que te respeita, outra coisa é uma pessoa que quer mostrar o que não é. Judas queria mostrar o que não era. E olha que coisa, um beijo
era a senha. Pode ler o texto, é porque não dá tempo, porque 1 hora, né? Para ministrar um capítulo desse aqui, um capítulo desse é 3 horas de relógio. Mas não dá tempo, aí tem que resumir para uma. Mas o texto aqui diz assim, ó, vocês vão comigo, e aí como é que a gente vai saber quem é o cara? Eu vou dar um beijaço nele. Eu acho que babou Jesus todo, nervoso. Quem olhava dizia, que amor. E os traidores dizendo a ele, bora aprender, bora aprender, bora aprender. Não se engane com alguns beijos. Não se engane com alguns abraços. Não se engane com alguns elogios. Não se engane com alguns tapinhas nas costas. Às vezes é a senha para alguém fazer o mal. O precipitado, aí Pedro, Jesus chega, está Pedro dormindo. Jesus olha, mas nem 1 hora você pode orar comigo, rapaz. Aí a Bíblia diz que era o sono da tristeza. Eu vou ministrar uma palavra um dia sobre isso. O sono da tristeza. Os discípulos dormiram com o sono da tristeza. Mas na hora que Jesus ia sendo levado, o dormioco agora ficou valente. Com a espada na mão, não vem não, não vem não, não vem não. Rapaz, você estava dormindo nesse instante. Tem gente que é assim, precipitado, né? Precipitado. Fica ali, não, que é isso, irmão? É o caso de Pedro. E o covarde, o sinédrio envia um destacamento de soldado armado até os dentes, com tocha, espada, porrete, para prender Jesus. Jesus disse, mas precisava isso tudo? Eu estou aqui todo dia, desarmado. Vocês precisam disso? Você já viu que tem algumas operações que é pataquada? Você já viu? Quando um delegado, quando um juiz, quando um promotor, ele quer humilhar, ele quer mostrar força, aí faz, a primeira coisa que faz, liga para a televisão. Só eu estou fazendo um destacamento lá na casa de Igor. Aí manda as camburão. Para quê? Para poder constranger, não é para poder exercer a lei. Só que tem um negócio, é a lei da semeadura. Pode olhar esse tipo de gente que é todo brabão e grandão, olha como é que eles terminam. Olha como é que eles acabam a vida. Envergonhado. E às vezes no fundo de um camburão também. E alguns comidos de câncer. Porque Deus não aceita soberba. Deus não aceita prepotência. Quer punir? Puna com justiça. Não faça pataquada não, que Deus do céu não aceita pataquada. Vamos lá, passos para a negação. Não vou negar. Pastor, como é que eu sei que alguém está desviando? Ele começa a andar distante. É o primeiro passo que você consegue ver uma ovelha que está ficando doente. Ele vai se afastando. A Bíblia diz que Jesus ia lá e Judas olhando, de longe, de longe. Segundo passo, fica onde não deve, sentou na roda dos escarnecedores. Aí chegou uma menina e disse, você é um deles. Não sei quem é não, minha filha, nunca vi esse cara. Ó, o cara tinha dito horas antes que ia morrer com Jesus. Agora estava dizendo, não sei quem é esse cara. Qual é outro caminho? Medroso, pregava, expulsava demônio. Agora já está com medo. Agora está com medo de dizer que é crente. Está com medo de dizer que é servo de Deus. E 4, muda a linguajar. A Bíblia diz que ele espragueja. O que é espraguejar? Soltar praga, amaldiçoar, falar mal, insultar, difamar. Pedro olha e diz, eu vou andar com um homem desse, rapaz. Um homem qualquer. E o texto diz que quando ele termina de dizer, o olhar de Jesus cruzou com o dele. Jesus olhou, o texto diz, profundamente para Pedro. Como se dissesse assim, é assim, Pedro? Aí o texto diz que ele cai na real, porque depois que ele termina dizendo, não sei quem é esse cara, rapaz. Aí o galo faz o quê? Canta! Quando o galo cantou, Jesus diz, quando o galo cantar, tu vai ver que tu não é tão forte como tu pensas. O galo está cantando para um bocado de gente aí. Não dá tempo para eu falar o que significa esse galo. Mas o galo está cantando para um bocado de gente que pensou que nunca faria o que um dia apontou alguém e agora está fazendo pior. É o galo da consciência.
O processo, Jesus vai para o julgamento ilegal, eles prendem Jesus de noite, expõem Jesus, zombaria. Irmãos, isso aqui é uma coisa impressionante. Os soldados, os policiais que foram prender Jesus, era só pegar Jesus e levar para a cadeia. Não, pegou Jesus, levou para a cadeia, botou, pegou um pedaço de porrete e ficava batendo na cabeça. Pau! Pau! Valeu o texto, batendo de porrete. Zombando, você é Deus, nada. Ó, faz o seguinte, pessoal. Pega uma venda, olha o que eles fizeram. Pega uma venda, bota nos olhos e alguém chegava e pão! Você é filho de Deus? Revela quem lhe bateu. Revele! Se você é esse homem todo, revele. Bora, irmão, tira a venda dele, bota agora. Aí o outro chegava, pão! Isso é na noite, antes do julgamento do Sinédrio. Obrigado, querido. Tem gente que é só para cumprir a função e não sabe ficar na sua. Quer dar uma de gaiato. Tem gente que anda de gaiato, quer dar de gaiato na história. Escárnio, blasfêmia. Aí vem o julgamento, o Sinédrio, composto por 70 líderes. Chegou lá, todo cheio de história. Quando eu li essa história hoje, eu me lembrei da CPI. Oh, hipocrisia. Dá nojo. Você vê homens hipócritas. Muitos devendo pior do que estão acusando. É o caso do Sinédrio. Corruptos, mentirosos, olhando para Jesus e inquirindo. E eles conseguem dar um ar assim que quem olha de longe diz, meu Deus, que homem santo. Mentira. Era o Sinédrio. Homens corruptos, julgando o Filho de Deus. Agora eu vou fazer uma perguntinha aqui. Fora Anás e Caifás, que era o chefe da gangue, quem lembra o nome dos membros do Sinédrio aqui? Me diga aí o nome. Morreram, já foram enterrados, acabou com tudo. Agora, como é o nome do homem que foi julgado? Eles achavam que estava fazendo uma grande coisa, mentira. Eles estavam só cumprindo um propósito, mas o nome daquele que estava sendo escarnecido é o nome que está acima de todo o nome. Diga para o seu irmão, podem até escarnecer de você, mas não vai apagar a essência que há em você. Diga, pode até escarnecer de você, mas eles jamais vão apagar a chamada que tem em você. Pode até escarnecer de você, mas a promessa de Deus está de pé e ela vai se cumprir na sua vida. Fiquemos em pé. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Levante a sua mão assim para o céu. Todos, por favor, levante a sua mão e diga comigo. Há momentos difíceis. Há momentos inexplicáveis. Mas Deus está no controle de tudo. Mesmo quando eu não entendo. E eu vou seguir meu caminho. Ainda que, para te servir, eu tenha que chorar. Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, não vai voltar envergonhado, vai voltar sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, e nesta noite receba o renovo de Deus, receba a alegria de Deus, receba a cura de Deus, receba o ânimo de Deus.